Vai ser o primeiro, vai ser estranho, eu vou ficar tímido, mas é isso aí. Hoje eu vou responder 3 perguntas que você já tinha feito. O que é isso, né, que a gente tá fazendo aqui agora? Por que eu escolhi minha profissão? Se eu gosto do trabalho que eu faço hoje. Então, o que é isso, né? O que é isso que eu tô falando? Não tô apontando pra nada, é esse conteúdo que a gente tá compartilhando aqui agora. Isso é um projeto pessoal meu, é meio que um podcast, meio que um diário, meio que uma carta de amor pra você, pra minha filhinha. Eu tô bem, então minha saúde tá, à medida do possível, tá ótima. Inclusive tô fazendo exercício, tô melhorando minha alimentação. Mas eu vou te falar que depois que eu perdi meus pais, eu tenho ficado com bastante medo de falecer e deixar você sem algumas respostas para perguntas que você nem sabia que você tinha. Que foi e que é o que acontece comigo. Então, o que eu pensei, né? Como é algo que eu já gosto de fazer, né, trabalhar com conteúdo, eu tive essa ideia genial de criar esse conteúdo para compartilhar essas informações, essas questões. E como é que vai funcionar? Como a minha ideia é publicar isso no YouTube e compartilhar nos agregadores de podcast, fica aberto aí para quem estiver ouvindo, quem se sentir abraçado por isso, para mandar perguntas. Eu vou deixar eu não criei o e-mail ainda, mas eu vou criar um e-mail. Tá escrito aqui. Vou deixar na descrição para quem tá só ouvindo. Vai ser o pergunte-intgr.me. Esse e-mail vai cair na minha caixa de e-mail pessoal. E aí, se tudo der certo, aos poucos eu vou te respondendo. E talvez possa aplacar um pouquinho o seu coração, né? Eu tô um pouco sem graça, porque essa é a primeira gravação desse projeto. E toda vez ela vai ser referenciada, porque eu não vou ficar explicando isso toda vez. Quantos episódios? Não sei. Qual a frequência? Também não sei, porque é algo que tá começando agora. Eu já tô pensando nisso há um tempo, certo? Café? Leite com café. Eu já tô pensando nisso há um tempo. O formato não vai ter edição, vai ter pequenos cortes, mas edição mesmo não vai ter. E os cortes vão ser bem mínimos, provavelmente jogando para uma câmera ou outra e tirando algum tempo que eu vou parar para pensar e tal. Mas basicamente esse projeto, que ainda tem um nome provisório de Pra Minha Querida, ele é isso, tá? Então não vou mais responder essa pergunta, porque eu não quero quebrar o storytelling, que a ideia é como se eu estivesse conversando com você que está assistindo isso sozinho, em algum lugar, em algum momento que talvez você esteja precisando de conversar com alguém. Eu não vou conseguir te responder, pelo menos não de imediato, mas pelo menos eu vou falar coisas que eu queria ter ouvido, perguntas que eu queria ter ouvido a resposta. Talvez não fosse a resposta que você queria, talvez não fosse a resposta que você tivesse, mas é a resposta que eu tenho para dar. A ideia do projeto é essa, tá? A ideia da minha frequência é fazer ele uma vez por semana, mas eu não vou começar isso agora. Ele tá entrando no lugar do Integra Chats, porque a gente teve um entrevistado que desmarcou. Então, para não ficar sem conteúdo, eu tô aproveitando para colocar esse projeto para andar. Vai que eu crio coragem e continuo fazendo isso semanalmente. Eu quero fazer fora do horário do expediente, para não atrapalhar a produção aqui, e porque fazer com o escritório vazio vai me trazer um pouco mais de conforto, porque nem sua mãe tá participando aqui. Então essa é a resposta.
A segunda pergunta que eu vou responder hoje é por que eu escolhi a profissão que eu trabalho hoje. Tá gravando. Por que eu escolhi a profissão que eu trabalho hoje? Bem, eu conheci os meus amigos, que hoje você chama de tios, né? Vários tios, em 2002 para 2003. Meio de 2003, eu acredito. E foi onde a gente começou um projeto de um site. Naquela época, milênios atrás, em 2003, 20 anos dessa novela, o pessoal não tinha celular com câmera, né? Então o que era a ideia desse site que a gente criou? A gente iria em eventos aqui da cidade, que na época tinham muitos, hoje nem tantos, faria fotos do pessoal e postaria na internet. Era uma maneira do pessoal que estava começando a ter internet conseguir ver as fotos deles online e talvez baixar, imprimir. E foi assim que começou o meu amor por trabalhar com a internet. É interessante que sua avó sempre quis que eu fizesse faculdade. Era um sonho que ela tinha. Por causa da criação dela, ela acreditava que ser formado em alguma faculdade era sinônimo de sucesso. Mais um pouquinho de café. Naquela época era assim, hoje não. Hoje você ser formado em faculdade não agrega nada. É um pouco triste, mas faz sentido. Haja visto que a facilidade de entrar em faculdade não é a facilidade. Tornou-se menos exclusivo o ambiente educacional para quem já formou o ensino médio e aí, consequentemente, tem muita gente que vai para lá e faz corpo mole. Então saem péssimos profissionais, às vezes. Não é sempre. Tudo existe, né? Dois lados. Mas o que acontece é isso. Então não quer dizer que uma pessoa que tem diploma, ela vai ser um bom profissional. Que era o que acontecia às vezes. Enfim. Então comecei a aprender a mexer com o site por causa, né, dos seus tios. Comecei a gostar de fotografia por causa do que a gente fazia lá. E aí sua avó me apertando para eu fazer faculdade, e eu optei por fazer publicidade e propaganda, porque era uma faculdade que eu sabia que trabalhava com essas coisas. Quando eu cheguei na faculdade, não foi isso que eu vi, porque trabalhar com site em 2005, que foi o ano que eu comecei a cursar publicidade e propaganda, não era algo muito comum. Era algo até bem alienígena. Eu tinha professores que me desaconselharam a seguir esse rumo. E a grande verdade é que é só agora, em 2023, que a gente tem visto uma popularização disso, de sites. Hoje tem pessoas procurando site porque percebem que só a mídia social não supre a necessidade de uma empresa de comunicar com seus clientes. Então, só em 2023 que eu tô trabalhando mais com essa área. Então, por que eu escolhi a profissão? Foi o que me foi conveniente naquela época. Hoje eu cursaria publicidade e propaganda, um curso superior de publicidade e propaganda, de comunicação social? Não sei. Realmente tenho minhas dúvidas. Apesar de que um curso superior ele é algo importante para abrir sua mente para várias coisas. Porque a gente é criado hoje, né? Por mais que eu tente te ensinar alguma coisa, sua mãe tente te ensinar alguma coisa, a escola tente te ensinar alguma coisa, seus avós e todo mundo que te cerca, a gente tem uma visão limitada. A faculdade ajuda a gente a abrir um pouco mais esse leque, né, de opções, de visões, de opções, né? E isso te ajuda a ver que você pode ter diferentes ações para chegar no mesmo resultado, entende?
Quando eu comecei minha vida profissional com seu avô, eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 12 anos de idade. Então, o sonho do seu avô era que eu me formasse advogado e continuasse trabalhando no despachante dele. Despachante de emplacamento veicular, tá vendo? Naquela época era uma profissão bem procurada. Hoje em dia já nem tanto, porque a facilidade da internet, que tem melhorado mais e mais a vida de nós, pequenos seres humanos, tá fazendo essa profissão, por exemplo, ser um pouco largada de lado. A única coisa que faz ser ainda viável você contratar um despachante é você não ter que lidar com a burocracia que é trabalhar pelo menos dentro da delegacia de cidade pequena, que é muito burocrático, porque, ao meu ponto de vista, o pessoal lá tá muito cheio de tarefas e subtarefas que não conseguem entregar as coisas rápidas, porque tem que fazer o acúmulo de funções. Pode ser isso, pode ser porque não estão satisfeitos com o serviço, não trabalham rápido o suficiente, pode ser um pouco dos dois, mas enfim. Então, em Itaúna, pelo menos, é legal você contratar um despachante para você não precisar ficar o dia inteiro dentro da delegacia. Eu sei que em cidades maiores isso não acontece, é coisa bem rápida. Mas aqui até pra você fazer uma identidade você perde um dia inteiro. É uma tristeza. Então, na época do seu avô não. Você não tinha nada que o cadastro era uma folha A4 cheia de dados pra você preencher. Você tinha que ter tabelas e tabelas para saber o que ele tinha que colocar em determinados campos. Pagar uma guia na prefeitura, no banco. Você tinha que preencher a guia toda certinha, porque senão você jogava dinheiro fora. IPVA era outra coisa também, que era um saco de pegar. Então, seu avô queria que eu seguisse essa carreira. Essa carreira praticamente tá morta hoje. Ela só não morreu porque ainda tem essa ineficiência de órgãos públicos para fazer as coisas. E, mais uma vez, não necessariamente são dos profissionais dos órgãos públicos, mas sim pela falta deles, talvez. Se tivesse uma vez e meia mais profissionais lá dentro, talvez o serviço não ficasse tão carregado para todos que trabalham lá e liberassem coisas mais rápidas. E eu sei que tem pessoas lá, as pessoas que eu conheço que trabalham na delegacia de Itaúna hoje, elas são pessoas muito boas e muito profissionais, então eu não acredito que seja ruindade de serviço. Eu acho mesmo que esse acúmulo de função. Mas tô mudando totalmente o foco. Então seu avô queria que eu me formasse em direito e tomasse conta do despachante. Não aconteceu, porque publicidade surgiu na minha vida como uma opção bem mais viável. Então é por isso que eu escolhi trabalhar com uma agência de publicidade e propaganda, junto com a sua mãe. Porque era algo que a gente já vinha fazendo. E a gente achou interessante e estamos seguindo até hoje. Esse ano a gente faz 9 anos de empresa. Aos trancos e barrancos, nossa empresa está bem sólida no mercado, a gente tem uma cartela de cliente boa. E eu tenho muito orgulho disso, que fomos eu e sua mãe que fizemos. Obviamente com a ajuda de amigos, obviamente com a ajuda dos nossos pais. Mas a gente conseguiu. Se a gente não tivesse batalhado de noite, até hoje, a empresa não estaria andando. Cada um teria seguido o outro caminho. E hoje eu não estaria aqui gravando, porque eu não teria investido em equipamento de gravação. Mas basicamente é isso. E vamos à terceira pergunta. Se eu estou satisfeito com a minha profissão. Acredito que seja isso. Na próxima vez vai ter uma colinha, gente. Eu vou ter uma colinha aqui pra olhar. Hoje foi de supetão, eu ainda tava na dúvida se eu ia ou não ia. Então, se não for essa, vai ser essa a resposta que eu vou dar. Sim, eu tô satisfeito. Eu tô gostando muito dessa parte de criação de conteúdo, de gravação, de edição. Tenho gostado muito. É uma época onde ter vídeos em mídias sociais e para divulgação em redes sociais é algo bem positivo. Chama mais a atenção do público. Então é um conhecimento que eu tenho por causa de amor a esse tipo de trabalho. Amor à profissão, amor a editar as coisas. Eu gosto muito de editar.
Porque coisas que eu não falei é que, por exemplo, eu já trabalhei em rádio pirata. E lá tinha um software de edição e tal. E eu fui aprendendo. Por ver o pessoal fazer e trabalhar com isso, eu fui aprendendo a mexer. E conheci umas pessoas que gravavam propagandas para essas rádios e via os caras editando. Na época o programa chamava SoundForge. É um programa que foi comprado por outra empresa, se eu não me engano foi a Sony. Mas é um programa onde eu aprendi a mexer com ele e gostei muito. Então eu tô pondo em prática tudo isso que eu gostava e tá dando bons resultados. Então sim, eu tô muito satisfeito. Dá um pouco de preguiça às vezes, não vou mentir. Mas isso é de toda a profissão. Isso é da vida. A vida de ninguém, a profissão de ninguém é 100% perfeita sempre. Pra você ter as coisas boas, você tem que ter as coisas ruins. Então você vai ter um momento de raiva pra você ter um momento de felicidade depois. Você vai ter um momento de descrença pra você ter um momento de entusiasmo. E assim vai. Então, não acredite que você vai escolher alguma profissão que vai fazer você ficar 100% alegre e 100% entusiasmada. Não, isso não vai existir. Porque existe um papinho que o pessoal motivacional aqui das redes sociais usam muito, que é: trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Isso é conversa fiada, não existe. Você pode trabalhar com o que você gosta, que vai ter os dias que serão mais insuportáveis. Você vai tirar alguma coisa que vai deixar você feliz porque você está fazendo alguma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, tem dias que eu estou muito frustrado com algumas decisões de clientes, porque o cliente quer de um jeito e eu gostaria de fazer de outro, então isso me frustra às vezes. É algo que eu estou errado, que eu estou trabalhando comigo mesmo. E aí de repente eu estou fazendo um site. E é algo que me traz um prazer enorme em fazer um site, porque se você ainda não sabe programar ou fazer a codificação de um site, você tem uma folha em branco, né, de um documento no programa em questão, e você vai digitando códigos nessa folha, e de repente quando você atualiza ela no navegador, o que era uma tela branca virou uma tela cheia de conteúdo. E eu acho isso, pode ser bobo de minha parte, mas eu acho isso bem mágico. Então, eu gosto muito disso. Então, mesmo que eu esteja frustrado com alguma coisa, esse tipo de coisa me deixa muito feliz. Na edição de um vídeo, por exemplo, eu percebo que o vídeo não está chamativo o suficiente. Aí eu tenho uma ideia que eu vi em algum momento, em alguma propaganda antiga, e eu tento replicar. A hora que eu consigo, eu fico satisfeito. Falo, nossa, ficou bom. Então isso sim, você trabalhar com o que você gosta é legal por causa disso. Te ajuda a superar mais fácil as coisas que você não gosta. Mas vão ter várias coisas que você não gosta. Porque uma coisa é você ter um hobby e fazer só o que você quer, quando você quer, na hora que você quer. Outra coisa é você ter uma obrigação. Então, você vai trabalhar com o que você gosta, você nunca vai trabalhar um dia na sua vida, conversa fiada, você vai trabalhar todos os dias. Talvez tenha dias que vai ser muito divertido, mas vão ter dias que vão ser frustrantes. E é a vida. Nada, né, de novo, nada faz a gente ser feliz e ficar satisfeito 24 horas por dia, 7 dias por semana. É algo que a gente tem que trabalhar, é algo que eu tô trabalhando. Eu tenho muito problema com isso. Então tô procurando pessoas para me ajudar e estão me ajudando bastante. E é isso. Então acredito ter respondido as 3 perguntinhas que eu propus, que eram perguntas que eu talvez devesse ter feito para meus pais, talvez eu tenha feito para meus pais. Não sei se é relevante. E antes de encerrar, eu quero deixar uma diquinha. Um pensamento é uma dica, eu não sei bem o que vai ser. Hoje vai ser uma dica do que eu aprendi com uma outra colega minha, a Luísa, que é o seguinte: não tome
café junto com próximo a refeições ou tome leite com café, porque o café atrapalha a absorção de nutrientes. Então, para se manter mais saudável, se você está viciado em café, tente pelo menos dar um prazo de umas meia horinha. Ah, eu quero tomar leite. Então toma o leite, depois toma o café. Ou então tome o leite com café sabendo que o cálcio do leite não vai ser absorvido pelo seu organismo, porque o café vai atrapalhar os esquemas, tá? Ai, ai. Volto a reforçar, caso tenha uma pergunta, mande pro e-mail. Pode deixar aqui nos comentários também do vídeo, eu vou ver. Eu tento ficar bem atento a isso. E é isso. Beijo na alma de vocês. Tchau, tchau.